Estava vendo um anime, não sei se o nome é anime, porque é chinês. Fairy Legend. E vou comentar um episódio usando o conhecimento espiritual que a gente possui, né? Nesse episódio eu vou contar primeiro o episódio, como o episódio mais ou menos explica, e depois a gente vai fazer algumas viagens na maionese sobre o tema. Bom, o episódio vai contar um pouco das lendas chinesas, né? Das crenças chinesas, das lendas chinesas. E começa com um espírito que nasce de uma árvore. Ele tem um nome, mas agora não tem como eu ver isso. Pausa. E esse espírito que nasce dessa árvore, ele precisa ter algum contato com o ser humano para sentir calor. Lá é um local que neva, né? Então ele precisa de um contato e geralmente ele estende a mão para a pessoa dar um tapinha na mão. Só que para os seres humanos ele é invisível. Então ele tenta dar o tapinha na mão e não consegue. Eventualmente, algumas pessoas conseguem enxergá-lo. E aí, estou contando a narrativa conforme explicado no desenho, né? O personagem, que é esse espírito, ele acaba ficando apegado a essas pessoas que conseguem vê-lo. E o personagem, só que tem um problema. Se eles se afastam muito da árvore a qual eles são ligados, eles morrem. Eles acabam se perdendo e morrem. Então, esse espírito da árvore, ele encontrou uma moça jovem chorando que conseguia vê-lo. E aí ela tinha um sonho de ser reconhecida pelo mestre culinário que ela tinha. E ele não dava valor a ela. Ele não dava nenhum valor a ela. E não ensinava os intricados segredos da culinária. E ele falou para ela que ele conhecia uma certa flor, que aquele que tivesse essa flor seria um excelente cozinheiro. E ele prometeu levar ela até a ela onde ela morava. Ela disse mais ou menos onde ela morava e ele foi procurar a flor do espírito. Ele procurou, achou, e eles tinham marcado o encontro para pegar a árvore, a flor, né? Pegar a flor que faria esse milagre na vida dela. Marcaram um local e o que aconteceu foi que ele levou a flor até o local, mas ela não estava lá. No dia que ele marcaram, ela não estava. E ele então continuou indo lá todos os dias, e o desenho vai mostrando o tempo passando. Dá uma noção de que é muito tempo que está passando, a gente não tem ideia. Até que ele resolve então procurar ela na cidade onde ela dizia que vivia. Quando ele chega na casa que ela vivia, ele não encontra ninguém. A casa está
vazia. Não tem ninguém morando lá. E fica lá. Ele não consegue mais sair da casa. O que ele não sabe, esse espírito, é que ele morreu. E aí um dos personagens do desenho, né? Que o desenho são vários episódios com histórias com esses personagens, que é um monge budista, ele está passando pela casa, pela rua, e a dona da pousada, a casa vira uma pousada, alguém acusa a casa de ser mal assombrada. E esse menino, que é um dos personagens principais, que é um monge budista, ela pega e pede para ele dormir, a dona da pousada, para ele dormir na pousada, para provar que a casa, que a hospedaria dela não é mal assombrada. E promete lá uns pãezinhos, uns bolos para ele, se ele fica dormir lá. E ele dorme. Quando ele dorme, ele acaba descobrindo esse espírito. Pra gente resumir a história, a personagem principal, que a gente não sabe direito o que ela é, se ela é uma pessoa com alguns dons, que é amiga do monge. E ela com outro personagem também, que é uma entidade também espiritual. Eles tentam ajudar ele. E o fato é que eles conseguem fazer com que ele saia da casa, porque ele não conseguia mais sair da casa, esse espírito da árvore. E mostra uma cena linda, ele se despedindo e subindo, ascendendo aos céus, que ele já havia desencarnado já há muitos anos. A moça já era uma senhora idosa e já tinha até se esquecido, tinha casado, virado comerciante, tinha até esquecido do sonho de infância. Então eu achei bem interessante esse episódio, que ele narra um pouco da mitologia e da espiritualidade chinesa, né? E aí agora a gente vai tentar, pegando esse episódio, fazer breves análises, sempre especulativas, né? São ilações a partir do conhecimento que a gente possui da realidade espiritual, né? A primeira coisa é como a gente classificaria na doutrina espírita esse espírito. Bom, se ele está ligado a uma árvore, nós o classificaríamos como um espírito da natureza. Nós o classificaríamos como espírito da natureza. O problema é que o espírito da natureza, ele não tem pensamento complexo. Então, o personagem da história, ele tem pensamento complexo. Apesar de ter esse condicionamento de querer tocar na mão para poder sentir calor, ele faz diálogos e frases e raciocina e pensa. Os espíritos da natureza não têm o pensamento complexo de um ser humano. Eles são pré-humanos. Então, a gente teria que dizer o seguinte: ele seria um espírito desencarnado. Ah, mas e a ligação dele com a árvore? Aí é o mito, né? A lenda. Porque quando esses mitos, eles nascem da interação do ser humano com a natureza. Então é lógico, se você vê espíritos desencarnados na floresta, nos bosques, nos rios, porque tem, você vai pensar que aquele desencarnado é daquele lugar. Por outro lado, os desencarnados podem estar trabalhando com a natureza e com o espírito da natureza. Isso que às vezes cria muita confusão. Há espíritos humanos que
cuidam da natureza e interagem intensamente com os espíritos da natureza. E há seres de evolução maravilhosamente alta, que na mitologia hindu chamam-se de devas, mas são espíritos superiores, né? A gente pode classificar assim, de uma evolução transcendental, que coordenam os processos ligados a tudo, né? A tudo que existe no planeta, inclusive a natureza. Então, uma hierarquia que cuida da natureza. Nessa hierarquia, você pode enquadrar esse personagem, ora, como um espírito da natureza, por estar ligado a uma árvore, mas ele, por conversar, falar, sofrer, ter angústia, saudade e até mesmo um profundo amor pela moça, nós teríamos que classificá-lo como humano mesmo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita e estou tentando encaixar na mitologia chinesa todo o trabalho que eles fazem para despertar ele, para ele sair da casa que ele ficou preso. É um trabalho de esclarecimento espiritual que a gente faz nas casas espíritas. A mesma coisa. Você esclarece, conversa, argumenta com o desencarnado, que ele não precisa mais estar ali, que ele está desencarnado. Ele, o personagem, não sabia que estava desencarnado. Ele não sabia que estava desencarnado. Aqui é a praia da Joatinga, tá, gente? Ele desconhecia essa realidade. Então, o trabalho de esclarecimento espiritual que foi feito no desenho é similar ao trabalho de esclarecimento espiritual que a gente faz semanalmente nas reuniões mediúnicas. O fato do espírito ficar preso a um lugar, claro, no desenho, né, gente? Ele está lá preso e não consegue sair de jeito nenhum. Na verdade, acontece isso, mas não da forma como o desenho narra. Muitas vezes a pessoa que tem saudades se agarra a coisas materiais ligadas às pessoas que ela tem saudades. Isso pode acontecer. Ou às vezes o apego que a pessoa tenha a objetos materiais. Apegos a bens, coisas, casas, propriedades, objetos. Na obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, é citado um caso, né, narrando o processo de psicometria, de uma jovem que era ligada a um móvel desde o século XVIII ou XIX, cuja pessoa que ela amava muito tinha dado a ela como presente de noivado, e essa pessoa foi para Portugal estudar e não voltou mais. Então o apego daquele espírito desencarnado já no século XX, o sentimento de amor que ela tinha por aquele amado que a frustrou, fazia com que aquele objeto, ela ficasse vinculada energeticamente àquele objeto. Aquele objeto trazia a ela uma alimentação da energia do outro, daquele ente querido. É a força da paixão, do amor, dos vínculos, do apego. Isso acontece muito. E nem sempre as pessoas têm lucidez, porque o tempo vai passando. Não é que a pessoa fique 24 horas, anos e anos, do lado do objeto, mas há um vínculo mentomagnético entre a pessoa e o objeto. Ela não consegue se distanciar muito do objeto. Então, isso acontece muito. E muitos casos de casas assombradas, assombrações são isso, apego a certos objetos. Por isso é de bom tom
pessoas, quando uma pessoa desencarna, pessoa de idade desencarna, a gente desfazer para locais diferentes das coisas dela. Para mais de um local, desfazer para locais diferentes, para aquela energia não atrair. Não é bem... Às vezes a gente pensa assim, né? É tradicional a gente dizer assim: ah, a pessoa está apegada à roupa. Pode ser apegada à roupa, sim. Mas muitas vezes a pessoa, não é bem a roupa que a pessoa está apegada. É que a roupa, aquele conjunto de objetos materiais que a pessoa tinha quando estava encarnada, traz a ela a sensação, a energia que ela tenta suprir a saudade, o apego que ela tem à vida dela através daquilo. Os objetos acabam criando uma espécie de... ou fortalecendo um vínculo dela com o mundo material. Então, esse vínculo que a pessoa possui com o mundo material é que faz ela ficar presa a seus pertences, mesmo depois de desencarnada. Porque esses pertences fortalecem esse vínculo. Daí a importância de se doar, né? Primeiro, da gente não ficar apegado às coisas. Trabalhar a noção de que tudo tem tempo. E a gente tem um tempo na Terra, né? E o desapego a pessoas, desapego aos objetos, tentar trabalhar, isso é espiritualidade, né? É a gente trabalhar dentro da gente essas coisas. Não adianta a gente ficar falando aqui do que a gente não tem apego. A gente tem que olhar aquilo a qual nós temos vínculos, temos condicionamento. Porque a gente começa a colocar muita energia ali e aquilo pode, em alguns casos, não é comum não, tá? Comum é a pessoa partir mesmo. Não é que você não tenha que gostar das suas coisas, não é isso. Mas em alguns casos pode acontecer da pessoa ficar por demasiada apegada a os objetos, e o fato deles estarem todos juntos no mesmo lugar criar um clima energético propício para a pessoa continuar ali fingindo que está viva, né? Criando a ilusão de que ainda está encarnada. Outra coisa interessante no desenho é... Então a gente vê que o folclore, a lenda, as tradições dos povos trazem consigo, com a luz do paradigma espírita, com a luz do conhecimento que a doutrina espírita traz, trazem consigo conhecimentos espirituais que estão escondidos através das lendas e das tradições. Graças ao conhecimento espírita, a gente consegue ter um pouco de entendimento do que é aquele folclore, aquela lenda. Claro, gente, que a gente aqui não é dono da verdade. A gente está usando um conhecimento para tentar explicar uma tradição. Vai que a tradição é que está certa, né? Lá na frente a gente descobre, não, olha, aquilo era aquilo mesmo. Tudo bem, não tem problema. Só que a gente, quando olha, não tem jeito. A gente olha com o olhar da base de conhecimento que a gente possui. Então, essa série de vídeos, Viagem na Maionese Espiritual, tem essa intenção. A intenção de mostrar, de fazer relações do conhecimento que a gente tem, da mediunidade, da realidade espiritual, com as lendas, tradições
e com muitas coisas que a mídia mostra, né? Então é isso.